Então, vamos aqui, no segundo momento, falar sobre a figura geométrica. E a figura geométrica, nós já vimos aí que elas estão no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos. Pronto, estou bebendo água agora, na minha garrafa aqui, ó, e ela tem formato aqui embaixo dela, o formato do círculo. A tela do meu computador vai quadrado, vai retângulo. Então, elas estão aí no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, né? São figuras que fazem parte da nossa rotina e muitas vezes nós não nos damos conta e o cálculo de suas áreas pode ser bastante útil em diversas situações. Aí nós temos aqui, ó, as figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas. As planas, elas são representações das faces, dos sólidos, né? Essas formas são chamadas de bidimensionais por apresentarem duas dimensões, a altura e a largura. As figuras planas, elas podem ser classificadas em círculos e polígonos. Então, polígonos, círculos e outros. Então, os polígonos são os triângulos, o quadrilátero, o pentágono, tá? E as formas geométricas não planas ou espaciais são as figuras geométricas dispostas no espaço. E elas são dispostas em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, elas são tridimensionais. Bidimensionais, lembre que ela só tem a altura e a largura, ela só tem dois aí, vamos voltar aqui só. Ela tem a altura e a largura, tá? Já a bidimensional, ela tem o comprimento e a altura, as figuras planas, já que são bidimensionais, e as geométricas não planas, elas são tridimensionais. Tem o comprimento, tem a largura e tem a altura. E alguns exemplos delas são o cone, a esfera, a pirâmide, o cilindro. Nós temos aqui, ó, um cilindro, então eu tenho a altura, eu tenho o comprimento dela, eu tenho a largura, eu tenho a capacidade dela aqui. Então, ela vai ter o comprimento, a altura e a largura. E as planificações, que é quando a gente abre, por exemplo, a caixa de sapato. Então, nós vamos abrir ela. Ela fechadinha, ela tem ali, ela é uma figura não plana, ela é tridimensional, mas quando eu abro ela, ela vai ser uma planificação. Lembra quando eu peguei aquela caixa de sapato, abri, mostrei para vocês? Então, ela é a planificação do sólido geométrico. É a apresentação de todas as formas que vão estar se constituindo a superfície, né? E elas são usadas de várias maneiras para calcular a área de superfície de um sólido. Então, nós temos aqui um sólido e a planificação dela. A planificação da pirâmide, quando a gente pega, se a gente for pegar essas partes, for juntar, perceba aqui as 4 partes, uma vai ficar na base e as outras elas vão estar se encontrando. Então, elas vão estar formando o sólido geométrico. Mas quando eu vou abrir, ela tem aqui a planificação, certo? Deixa eu ver mais aqui o que a gente viu, que a gente estudou. E confira as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos de um modo de calcular a área dos sólidos a partir de sua planificação. Então, a gente estudou aí a planificação da pirâmide, nós vimos aí as planificações do prisma, do cone, do cilindro. Então, nós vimos, até vocês tinham aí no livro de vocês, até no primeiro livro, no livro 1, tinha até os sólidos geométricos, onde na folha do livro de vocês, ele estava ali na planificação, onde você recortou e você formou o sólido geométrico. Vocês lembram disso? Outra coisa que nós estudamos e que vai estar também na atividade de amanhã de vocês, é falando sobre os ângulos. Então, preste bastante atenção aqui, ó, que nós temos o ângulo reto. Lembra como é o ângulo reto? E ele tem uma medida aí de 90 graus. A medida do ângulo reto é de 90 graus. O ângulo obtuso, ele vai ter mais de 90 graus. E o ângulo agudo, ele vai ter menos
Então, quando eu tenho um relógio, por exemplo, eu tenho ali, eu posso ter 4 ângulos de 90 graus, porque vai ter de 1 até o 3, do 3 ao 6, do 6 ao 9 e do 9 até o 0. Então, no relógio, eu vou ter ali 3 ângulos retos, tá? Que eles vão estar ali do ângulo. O ângulo é quando duas retas elas se encontram, né? Tem aqui o... Ai, meu Deus do céu, fugiu da minha cabeça. E nós, aqui no momento a gente faz a medição que são 90 graus. O ângulo obtuso ele vai ter mais, ele vai ter uma abertura maior do que o 90 graus e o ângulo agudo ele vai ser mais fechado. Vai ter um giro menor. Então, só para a gente estar lembrando aqui, os ângulos são a região interna, então essa região aqui interna do ângulo, essa região aqui, esse aqui que é o ângulo, tá? Essa área aqui por dentro. São formados por duas semi-retas que partem do mesmo ponto. Então, perceba, eu tenho duas semi-retas, aqui eu tenho o ponto de partida e aqui dentro eu tenho o ângulo. Esse ângulo de 90, esse aqui que vai ser mais de 90 e esse vai ser menos. A palavra ângulo ela é usada para nomear dois objetos, que no caso aqui estão sendo as duas semi-retas. E o primeiro é a abertura entre duas semi-retas que compartilham o mesmo ponto inicial entre dois segmentos da reta que possui apenas extremidade comum. Então, lembrando que o ângulo reto ele vai estar medindo 90 graus. O ângulo obtuso ele vai ter mais de 90 e o agudo ele vai ter menos de 90. Nunca esqueça. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso ele vai ter mais de 90 graus, um pouquinho, e o ângulo agudo ele tem menos de 90 graus. Então, pode ser 89, 87, 85. Abaixo de 90 ele é um ângulo agudo. 90 não pode ser 91, não pode ser 89. O ângulo agudo ele tem 90. Já o ângulo obtuso, ele passa de 90. Então, 91, 92, 93, certo? Outra coisa que nós estudamos aqui também foram os polígonos, os regulares e os irregulares. Nós vimos que os regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos com medidas iguais, e já os irregulares, eles não possuem ângulo, nem lados com medidas iguais. Nós vimos também, por ser, ele não pode ser desenhado por uma régua, o polígono irregular. Já o polígono regular, ele pode ser desenhado aqui por uma régua, ele não tem linhas que se cruzam, já o polígono irregular, ele não tem como ser desenhado por uma régua, ele tem linhas que se cruzam às vezes, né? E ele não tem um lado ali que ele não pode estar se fechando, e muitos deles acabam se fechando, tá? Então, o que foi que a gente viu aqui? A gente falou... Opa, volta. Nós revimos aqui as figuras geométricas, falamos sobre as figuras geométricas, que fazem parte da nossa rotina, que elas podem ser aqui, elas têm os polígonos, os círculos, entre outras. As formas geométricas, elas podem ser planas e não planas. E falamos também um pouco sobre as planificações, né, que nós vamos estar fazendo aqui na atividade. Os ângulos, que são o ângulo reto, o ângulo obtuso e o agudo. O reto são de 90 graus, o obtuso acima de 90 graus e o agudo ele é abaixo de 90 graus. Vimos que o ângulo ele é formado por duas semi-retas e é a região interna entre essas duas semi-retas, que elas partem do mesmo ponto. E vimos também que os polígonos eles podem ser regulares e irregulares.
Os polígonos regulares, eles podem estar sendo desenhados com a reta, eles têm os lados com medida, os ângulos com medidas iguais. Já os polígonos irregulares, eles não possuem ângulos, nem os lados com medidas iguais. Muitas vezes eles se cruzam, essas linhas, elas estão se cruzando, e o polígono regular, ele não se cruza. E agora, nós vamos para a nossa atividade.